Queridos, eu tenho pensado um pouco nas grandes histórias da Escritura Sagrada. A Bíblia traz histórias brilhantes, grandes histórias, e nessas grandes histórias nós percebemos um Deus que continua no controle de todas as coisas. Nessas grandes histórias bíblicas nós podemos olhar e perceber que ao longo de todo o tempo Deus tem conduzido essa história, Deus tem dado direção para essa história. Até aqui, até o dia de hoje, o Senhor cuidou de cada momento da história, de cada passo, de cada tempo da história. O Senhor esteve cuidando de maneira muito especial. Inclusive foi o Senhor que preparou a sua vinda neste lugar hoje. Foi o Senhor que preparou que você fizesse parte da história desta igreja, você que é membro desta igreja. Foi o Senhor que permitiu que você que está aqui hoje fizesse parte da família que você é membro. Foi o Senhor que permitiu que você, mãe, tivesse os filhos que você tem. Foi o Senhor que permitiu que você, filho que aqui está, tivesse a mãe que você tem. Porque Deus ainda continua e sempre continuará no controle de toda a história. Amém? Deus sempre esteve e continuará no controle de toda a história. Eu quero, antes da leitura bíblica, antes do texto, eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho percebido que no roteiro do drama da vida, da história, narrado pelos homens, grandes líderes se destacam em seus papéis. No roteiro da vida narrado pelo homem, grandes personagens ou grandes líderes ocupam papéis muito importantes e se destacam em seus papéis. Por exemplo, quando nós falamos no livro de Êxodo, que é o texto que nós iremos ler nessa noite, e a maioria dos irmãos que é cristão sabe que o Êxodo trata-se de um tempo em que Deus liberta um povo que estava cativo, tira esse povo de um cativeiro para trazer para uma vida de liberdade, né? A história do povo de Israel. E eu não sei qual é o personagem que vem à tua mente. Eu queria arriscar aqui. Quando eu falo de Êxodo, quem vem à tua mente, Getúlio? Livro de Êxodo, quem vem à sua mente? Moisés, o grande líder de Israel, o homem que Deus levantou para tirar aquele povo, não é isso? Outros líderes que nós encontramos dentro da história do livro de Êxodo, quem poderia me ajudar? Pastor Jailton, um líder. Miriam, Josué. Então nós percebemos que o quê? Nesse roteiro da vida, narrado pelos homens, os grandes líderes se destacam. Mas é algo muito peculiar que eu queria pensar nessa noite, que no roteiro da vida, narrado por Deus, pequenos personagens ganham vidas. No roteiro da vida, narrado por Deus e não pelos homens, pequenos personagens ganham os seus nomes e surgem como destaque em grandes papéis, sem os quais, preste atenção no que eu vou dizer para você, sem os quais a história não seguiria da forma que Deus desejava. E eu quero pensar um pouco com você nessa noite sobre essas pequenas pessoas que surgem com grandes papéis dentro da história narrada por Deus. Por isso eu quero ler o texto com vocês hoje. E os personagens que eu quero destacar é Sifrá, Puá e Joquebede. Talvez você não tinha pensado nesses personagens. Sifrá, Puá
e Joquebede. Eu quero pensar nessas três mulheres que empenharam um papel fundamental no roteiro escrito por Deus, para que a história seguisse o seu rumo. E eu quero pensar um pouco com você nessa noite sobre essas três mulheres, e a história dessas mulheres se misturam, e eu quero destacar isso para você. O texto inicial, capítulo 1, versículo 15 a 22, diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinais, se for filho, matai-os, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras, ele disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus, e ele constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Capítulo 6, versículo 20. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137. Deus fale nessa noite, Pai, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, eu quero pensar nessas mulheres, parteiras e mãe. Essas duas primeiras personagens, Sifrá e Puá, elas tinham o papel de serem parteiras em um tempo de muita hostilidade, em um tempo de muita dificuldade, em um tempo de muitos problemas, em um tempo de muitas adversidades. Próxima à história dessas duas mulheres, surge uma mãe chamada Joquebede, também enfrentando os mesmos problemas, as mesmas lutas, os mesmos anseios, as mesmas dificuldades. E nessa noite eu quero pensar com você, irmãos, e o tema que eu quero propor para essa mensagem é que nós precisamos ser parteiras e parteiros de Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você precisa ser parteiras ou parteiros de Deus. Você precisa ser parteiros de Deus. É interessante que, quando eu fui ler um pouco sobre o papel das parteiras, eu fiquei surpreendido, porque eu não sabia que existem homens parteiros também, numa minoria muito menor, né? Muito menor, mas existe homens que também cumprem esse papel de parteiros. Mas no reino de Deus, eu descubro que todos nós precisamos ser parteiras e parteiros de Deus. E eu quero destacar isso com você, o porquê desta minha fala. E eu quero dizer que, ao olhar para a história dessas três mulheres, eu encontro um espírito de coragem muito grande. Ao olhar para a história dessas mulheres, eu vejo mulheres corajosas, mulheres determinadas. Por que eu digo isso? Porque essas mulheres, as três, ambas mulheres, contrariaram a ordem de um rei, contrariaram a ordem de um faraó.
E essas mulheres, ao contrariar a ordem de Faraó, elas colocaram a sua vida em jogo. Porque contrariar a ordem de um Faraó é colocar a vida em jogo, é correr risco de vida, é correr risco de morte. Então nós estamos falando de 3 mulheres corajosas. Também nós estamos falando de 3 mulheres sábias. Mulheres que precisam ser olhadas numa dimensão de sabedoria muito grande. E eu quero afirmar a vocês por que isso. Talvez o texto não destaca, mas eu quero salientar essa qualidade dessas mulheres, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o quê? O princípio de toda sabedoria é o temor a... De novo, o princípio da sabedoria é o temor a quem? As parteiras não mataram as crianças, porque elas temeram ao Deus de Israel. O texto diz que elas recusaram, elas não mataram as crianças, porque elas temeram o Deus de Israel. E se o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus, estamos falando de mulheres sábias. Estamos falando de mulheres prudentes. Estamos falando de mulheres de fé. Como já bem afirmei de manhã, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, creia que Ele existe. É necessário que, ao se aproximar de Deus, nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto diz que Deus encontrou graça na vida dessas mulheres. O texto diz que essas mulheres agradaram o coração de Deus, a ponto de Deus ter dado família a essas mulheres. Então estamos também falando de mulheres de fé. Estamos falando, irmãos, de mulheres determinadas, porque somente mulheres corajosas, sábias, de fé, são mulheres determinadas. E com certeza, irmãos, é necessário que Deus encontre em cada um de nós fé, coragem e sabedoria. É necessário que em cada um de nós Deus encontre fé, coragem e sabedoria. Fé para acreditarmos no impossível de Deus, fé para acreditarmos nas promessas de Deus, fé para crermos no sobrenatural de Deus, sabedoria diante das adversidades da vida, diante dos problemas, diante das lutas, e é preciso coragem para seguir em frente. E ao afirmar que precisamos ser parteiras e parteiras de Deus, eu quero dizer a você que parteiras de Deus são pessoas que auxiliam outros no processo de vida. Parteiras e parteiros de Deus são pessoas que têm disposição para auxiliar outras pessoas no processo da vida. Aquelas mulheres tiveram coragem e disposição para auxiliar naquele tempo, naquele contexto, pessoas a continuar o seu processo de vida. Eu fico pensando, irmão, quantas mães tiveram a vida dos seus filhos poupados pela coragem e a determinação e a fé daquelas mulheres. Porque a ordem de Faraó era qual? Matem. A ordem de Faraó era matem. A ordem era de morte. Mas de repente essas mulheres surgem para trazer esperança e auxiliar essas mães, essas grávidas, no processo da vida. Elas surgiram para auxiliar aquelas mães a trazer os seus filhos ao mundo. É interessante, irmãos, que no mundo em que nós vivemos, há uma determinação maligna sobre a humanidade, e essa determinação, ela é de morte. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdidas. A Bíblia fala de pessoas, seres humanos, que estão mortos em seus delitos e pecados.
A Bíblia fala de uma humanidade sem Deus que está condenada à morte. E a igreja precisa surgir na contrapartida dessa ordem maligna por conta do pecado e surgir como pessoas que auxiliem outras nesse processo de vida, de nascimento, de ressurreição. Imagine você que as pessoas que estão convivendo ao seu lado estão condenadas à morte. E se você não tomar uma atitude, se você não for sábio, se você não temer uma ordem de Deus, se você não tiver uma posição de fé, essas pessoas irão morrer. E aí Deus nos convoca como parteiros e parteira para trazer esperança àqueles que estão condenados à morte, aqueles que estão morrendo sem Jesus, aqueles que estão desesperados, sem saber o que fazer, aqueles que estão perdidos diante da condenação do pecado, precisam de homens e mulheres alcançados por Deus para uma grande obra, para que a história continue seguindo em frente, para que a história continue sendo escrita e para que no roteiro de Deus, pequenos personagens como Cifrá e Poá comecem a se destacar por grandes papéis. Você já parou para pensar se essas mulheres não aparecessem nessa história? Qual seria o fim de Moisés? Morte. Você já parou para pensar se ao longo da história da sua vida Deus não usasse alguém para ir em direção a você, para ter uma atitude em relação a você, assim como Ele usou essas duas mulheres? Aonde você estaria? Qual seria o fim da tua história? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o lugar que você está é porque ao longo da sua vida, da sua história, Deus usou parteiras e parteiras para te auxiliar no processo da vida? Quantas vezes estamos caídos? Quantas vezes estamos fracos? Quantas vezes estamos arrebentados, quantas vezes estamos sofrendo e Deus usa alguém para ir lá e estender as mãos em direção a nós e dizer: vamos em frente, vamos seguir em frente, porque Deus ainda não terminou o roteiro da história escrito para nós. É interessante, irmãos, pensar que parteiras e parteiros de Deus auxilia a pessoa a alcançarem os seus sonhos. Diferente de Faraó, que quer eliminar o sonho, que quer exterminar os meninos. Parece muito duro esta palavra, mas talvez será a pessoa mais que irá compreender a dimensão do que está acontecendo aqui, se alguém chega para a Lorena e para o Aécio hoje e diz: olha, não vai nascer mais a criança. É arrancar um sonho, não é isso, Lorena? Imagina se alguém chega e diz assim: olha, não tem jeito mais, a criança não vai nascer. É arrancar um sonho, não é isso, vó? Não é isso? E era o que estava acontecendo. Faraó tinha dito assim: ó, se for menino, não tem vida, é morte. E tinha naquele contexto, irmãos, eu fico pensando, é um negócio assim, porque às vezes nós não entendemos a profundidade da coisa. Quem projetou um filho, ou sabe, sonhou um filho, esse negócio é bom demais da conta, né, Essa? É bom demais a chegada de uma criança numa família, quando você projeta isso, quando você sonha isso, é bom demais. E eu fico imaginando, é engraçado, irmãos, texto bíblico, porque naquele contexto, Jailton, era um contexto de muito sofrimento. A história antes diz o seguinte, que Faraó tinha dobrado o trabalho dos escravos que moravam no Egito, para ver se parava de crescer o povo. E aí aqui é tema até para o encontro de casal, porque quanto mais o povo sofria, mais eles namoravam.
Hoje em dia o povo começa a ter problema, não quer namorar mais, né? Os casais param de ter relação sexual, por quê? Estou com problema. E o povo de Israel era o contrário. O texto diz que quanto mais Faraó aumentava o trabalho, mais o povo crescia. Ou seja, mais o povo namorava, né? O povo estava lá. E as crianças estavam nascendo. E Faraó fica doido com aquele negócio, sem saber o que fazer, né? Então ele dá ordem, fala, vamos matar. Vamos matar. E aí você imagina, uma mãe já está sofrendo como escrava, fazendo trabalho forçado, e ela agora começa a sonhar o bebê que está chegando, e de repente chega um faraó e diz o quê? Vai ter que morrer. Acabou o sonho. Desespero total. Mas surgem agora umas mulheres no meio dessa história, para trazer de volta a esperança dessas mães. Com muita coragem, crendo em Deus, ela diz, não, vamos ainda dar sequência aos sonhos. Eu vou dizer não a essa ordem de morte, porque eu acredito no sonho de Deus para a tua vida. Porque eu acredito no projeto de Deus sobre vocês. Eu vejo um Deus que tem agido na história de vocês. Eu vejo um Deus que tem agido na família. Eu vejo um Deus que tem agido na história das pessoas. Por isso eu vou seguir a direção deste Deus. Sabe, querido, às vezes na vida nós encontramos com gente desesperado porque os sonhos acabaram. E nós precisamos surgir como essas parteiras e dizer assim, não, eu vejo um Deus que ainda pode fazer diferente essas coisas na tua vida. Quando você vê alguém caído, sofrido, você precisa surgir na história dessa pessoa e dizer assim, ei, é tempo de renovar os teus sonhos. Porque o Deus que você tem, o Deus que eu conheço, Ele pode fazer nova todas as coisas. Ainda que vocês tenham perdido os sonhos, existe um Deus e nós tememos a Ele, nós cremos nele e nós vamos dizer para você, não desista dos seus sonhos. Ser parteiros e parteiras de Deus é influenciar as pessoas a não abortar. A não abortar os sonhos. Irmãos, eu fico pensando, só coloca aqui para mim, Noemi, obrigado. Hoje eu estou pensando em ir até meia-noite, então eu vou beber bastante água e vocês ficam aí, tá? Brincadeira, irmãos. Obrigado, Noemi, Deus te abençoe. Olha só, o cenário, eu fico pensando, tem uma crise aí, esse negócio de aborto, né? As pessoas querendo legalizar o aborto, não é isso? As pessoas estão querendo legalizar o aborto. Getúlio, obrigado, senão eu ia dar um bico nessa jarra. As pessoas estão querendo legalizar o aborto. E o que elas usam para legalizar o aborto? Querem justificar, através de muitas coisas, né? E legalizar o aborto, né, é algo, aos olhos de Deus, para mim, abominável. Mas aquele era um tempo que, talvez, na história daquelas mulheres, o aborto era a melhor coisa. Porque você imagina, entre abortar e ver um filho morrer na mão de uma parteira, e eu fico tentando imaginar como que essas parteiras iriam matar as crianças. Eu não sei como, mas era algo terrível, é a determinação terrível. Né? Então o tempo era de aborto. Essas mulheres surgem para influenciar a não abortar o sonho de ser mãe. E é interessante, irmãos, que essas mulheres surgem e elas influenciam não só aquelas mulheres, mas eu creio que ela influenciou também a vida de Joquebede. Porque Moisés nasce nesse tempo. Moisés nasce no tempo em que essas parteiras estavam auxiliando as hebreias a não abortarem os seus sonhos. E quando Moisés nasce, agora tem uma outra ordem maligna, que é vamos jogar no rio, para morrer no rio. Vai morrer afogado. E eu fico pensando que, quanto essas duas parteiras influenciaram a história de Joquebede, porque Joquebede era mãe de Moisés, a não abortar esse sonho de ser mãe. E a Bíblia diz que por 3 meses, Joquebede guardou o seu filho dentro da sua casa, escondeu o seu filho.
Esconder criança deve ser um negócio difícil, né? Ainda mais se tiver muita cólica, Lorena. Vai ser difícil fazer o prédio todo não ouvir o chorinho dele lá em cima, né? O nenê vai subir toda hora para descobrir o que está acontecendo. Esconder criança tem que ser milagre. E o texto diz que Joquebede, ela não abortou o sonho, porque o menino Moisés tinha nascido. E ela tinha um sonho com aquele menino, e ela guardou por 3 meses. E ela guardou e ela usou também, assim como essas mulheres. Por isso que eu digo que a história de mãe de Joquebede e de parteira se mistura, porque Joquebede foi corajosa também, foi sábia, teve fé, foi determinada. Joquebede influencia até hoje a tua vida, sabia? Joquebede influencia a gente, sabe por quê? Como é que é o nome daquele negocinho que a gente faz para guardar os nenéns lá? Moisés. Percebe a influência de Joquebede na tua vida? Daqui a pouco já comprou o Moisésinho, né? Daqui a pouco a Lorena vai sair para comprar o Moisés. E quem é que fez o primeiro Moisés? Foi Joquebede. Preparou ele, né? Com muito cuidado, com muita delicadeza, colocou lá dentro do rio, de forma muito sábia, crendo na provisão de Deus, até que Deus interviu na história, mais uma vez, pôde intervir na história, mandando ali a filha de Faraó a cuidar daquela criança. E quando Deus faz, irmãos, Ele é perfeito demais. Eu fico olhando, você já, alguma vez na história, você já leu uma mãe que recebeu dinheiro para amamentar o próprio filho? Alguém já ouviu isso? Uma mãe que recebeu, foi paga para amamentar o próprio filho, um salário disso? Isso é o que Deus faz na história. O texto diz que Joquebede ganhou um salário para amamentar o seu filho. Lê a história depois. Sabe por quê? Porque há uma intervenção divina no meio da história. E mulheres simples, que talvez no roteiro humano não é destacada, elas começam a exercer um papel fundamental na história. Porque o que seria da história de Israel, se Deus não usasse essas 2 parteiras e não usasse essa grande mãe chamada Joquebede? Porque foi através desta ação dessas 3 personagens que Deus levanta o grande líder de Israel chamado Moisés. Foi a partir da decisão dessas mulheres que Deus levanta esses grandes líderes em Israel. Querido, nós precisamos ser pessoas e sermos parteiros e parteiras de Deus sempre, auxiliando no processo da vida, ajudando pessoas a alcançar os seus sonhos, ajudando a não abortar os seus sonhos. E a última coisa que eu vejo, que parteiras de Deus são pessoas que transformam planto em alegria, que transforma o choro, as lágrimas, num planto de alegria. Parteiros e parteiras de Deus são pessoas usadas na história, que têm capacidade, condições de encontrar alguém caído, sofrido, chorando, e lhe trazer uma palavra de esperança, colocando uma alegria em seu coração. Querido, isso é algo que nós precisamos pensar, porque a história dessas mulheres certamente tirou de muitas mães o planto e transformou em alegria. A história dessas mulheres fez com que muitas mães que choravam com medo da morte dos seus filhos pudessem ter eles novamente e sorrir com os seus filhos nas mãos. Processo de parto, irmãos, é um processo de planto, mas também de alegria. Quando inicia o parto é aquele desespero, né? Eu lembro, toda vez que eu falo em parto, eu lembro da Josi, meu pai, é muito engraçado. Porque a Josi ia no hospital, a gente ia acompanhar, né, o processo, e o primeiro foi normal, o Juan, e foi o maior.
E a gente ia lá e a gente chegava no hospital e tinha aquelas mulheres fazendo aquele escândalo, né? E ela olhava e falava assim: gente, essas mulheres são escandalosas demais. Chorar tudo bem, mas é um escândalo. Para que isso? Quando essa mulher entrou em trabalho de parto, irmãos, essa mulher fez um escândalo. Pensa numa mulher que gritava e brigava comigo: fura esse sinal, ultrapassa esses carros tudo, e brigou com o médico e queria, e essa criança não nascia, e essa mulher gritava. No segundo eu falei: aí vai ser normal, abandona, quero cesárea. Mas no momento em que o Juan nasceu, aquilo transforma de planto, de choro, de dor, num momento maravilhoso de alegria. A igreja tem esse papel, irmãos. Por isso nós precisamos ser parteiras e parteiros de Deus, de pegar alguém que está desesperado, angustiado, e levar aquela pessoa a um estado de alegria em Cristo Jesus. Querido, quantas pessoas hoje estão caídas, sofridas, chorando, gritando pela dor do pecado, e é preciso que surjam homens e mulheres, parteiros e parteiras de Deus, que vão em direção a essas pessoas e fazem com que o pranto delas se transforme em alegria em Cristo Jesus. Amado, nós precisamos entender o nosso papel como igreja, e às vezes nós estamos tão atrelados na estrutura eclesiástica que nós construímos, que nós não conseguimos dar um passo em direção a essas pessoas que estão perdidas. Nós investimos os nossos tempos, nós investimos a nossa mente pensando aonde está o problema estrutural, nós investimos a nossa mente pensando que iremos criticar da estrutura, mas poucas vezes nós fazemos uma reflexão de que nós somos igreja, você é igreja, você é uma esperança para esse mundo, e se você não cumprir o seu papel, Deus não vai cobrar de mim, vai cobrar de você. Cada um dia daremos conta pessoalmente daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Cada um dia nós iremos nos apresentar diante de Deus, e lá Ele buscará os nossos frutos. E eu quero dizer: Senhor, aqui estão os meus frutos, aqui estão os meus frutos, porque eu cumpri a missão que o Senhor confiou a mim. E saiba você, querido, que o Senhor vai requerer das suas mãos os seus frutos. Isso é uma mensagem que precisa impulsionar a tua vida. Porque o Deus que usou essas parteiras, o Deus que se alegrou com essas mulheres, o Deus que encontrou graça em Joquebede, fazendo com que o seu filho fosse salvo, para que a história continuasse sendo escrita, é o Deus que quer usar cada um de vocês, e independente da circunstância, Ele pode fazer coisas novas através da sua vida. Talvez você entrou aqui hoje, irmãos, irmãs, eu fico pensando, e eu tenho, sabe o que eu vou dizer a você? Pode ser, tenho certeza da afirmação que eu vou fazer a você, sem medo de correr risco de errar. Mas enquanto Sifrá, Puá e Joquebede cumpriam esse papel na história, elas jamais imaginavam que os seus nomes estavam sendo escritos no roteiro de Deus. Essas mulheres tão simples dentro da história, jamais imaginava que anos, séculos depois, alguém estaria falando da história dela para influenciar a tua vida. Muitas pessoas, queridos, que caminham na história da vida, talvez não tenha percebido a importância que você tem no papel que você tem desempenhado. Talvez na história, no roteiro contado pelos homens, você nem consiga se ver. Talvez ao olhar para trás, nos 79 anos que essa igreja está celebrando, você nem consiga encontrar o seu nome no meio dos grandes. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você é alguém que tem se colocado diante de Deus, no roteiro de Deus, o seu nome sempre vai estar escrito. No roteiro de Deus, você surge e ganha um papel principal
para que a história continue sendo escrita. Quando eu me debruçava nessa palavra, diante das muitas lutas, eu dizia para Deus: Deus, eu não preciso que o meu nome apareça no roteiro da história contada pelos homens, mas eu preciso que o meu nome apareça no roteiro da história escrita pelo Senhor. Eu vou repetir isso para você. Eu não preciso que no roteiro da história contada pelos homens, o meu nome surge como muitos líderes surgiram na história. Mas eu quero que o meu nome surja no roteiro de Deus, como alguém pequeno que foi usado para grandes coisas, porque foi Deus quem usou. Talvez você se sinta pequeno, mas eu quero que você saiba de uma coisa: se você está nas mãos de Deus, aquilo que você está fazendo é importante, e muito mais importante do que você possa compreender. E continue firme, porque é o Senhor quem está escrevendo a história e é quem está usando a tua vida. Seja você mãe, que está aqui nessa noite, e talvez nem saiba quanta influência você tem causado na história da sua família. Se você é alguém que está nas mãos de Deus, não se preocupe, porque o roteiro está escrito por Ele, e Ele jamais esquecerá de você. Você, mulher que está aqui hoje, talvez não saiba qual é a importância sua, e é comum, querido, você se deparar com as pessoas, e elas olharem e dizer assim: eu nem sei. Essa semana, eu conversava com a irmã Nilza, e ela dizia para mim: pastor, eu não sei porque Deus ainda está me permitindo viver. Eu não sei porque Deus ainda está me permitindo viver. Eu nem sei qual é a minha importância nesse mundo mais. Mas eu fico olhando para a história da irmã Nilza e do pastor Juventino. Parteiros e parteiras de Deus ao longo da história, que trouxeram vida a muita gente, levando esperança a muitos corações. Eu fico pensando, e eu dizia: irmã Nilza, não importa o que você tenha valido para os homens, não importa o que você vale para Deus. Não importa o valor que você tenha para a sociedade, importa o valor que você tem para Deus. E no roteiro de Deus, o seu papel é fundamental. A irmã Nilza escreveu uma oração em meio a muitas lutas, os seus pensamentos. E eu pude partilhar com alguns no grupo, na rede social. Se você guardei essa carta, porque ela estava com a mente muito confusa, e o médico me sugeriu que eu sugerisse para ela escrever algumas coisas, porque isso ajuda a pessoa que tem Alzheimer. E quando eu cheguei lá, eu disse: irmã Nilza, a senhora quer escrever uma carta? E ela disse assim: para quem, pastor? Ele disse: que tal escrever uma carta para Deus? Irmãos, aquilo mexeu muito com a minha vida, irmãos. Eu confesso que mexeu muito, porque ela se empolgou com aquilo. E a irmã Nilza tem Alzheimer, por causa da saída dela de casa, isso toma um rumo terrível, deixa a mente muito tumultuada. Ela estava muito confusa mentalmente, sem saber exatamente onde estava, o que estava acontecendo com o Juventino. E aí ela se calou e pegou o papel e a caneta e ela começou a escrever. E ela passou meia hora, quase 40 minutos escrevendo. E entre as linhas dessa carta, as lágrimas começaram a descer do seu rosto. E eu lembro, quero destacar algumas palavras dela. E uma delas era: Deus tenha misericórdia da tua serva. Deus, por que nesse momento que eu estou tão perdida, o Senhor me tirou o Juventino do meu lado? Se você quiser ver o original dessa carta, depois eu posso mostrar a você.
Deus, eu não tenho direção, mas eu creio na tua provisão. O Senhor sabe o quanto eu me esforcei para levar vidas a te conhecer. Por isso agora eu digo, Deus me socorre. Porque eu preciso de ti. Me socorre porque eu estou perdida. Me leva para o céu. Me leva para o céu, onde eu serei feliz. Onde eu serei amada de forma como eu sou. Onde eu possa descansar. Querido, isso é a oração de uma alma que, ainda que essa cabana, esse corpo físico vai perdendo suas forças, ela clama por Deus, porque a alma está no Senhor. E eu sei que aquele nome pequeno, no roteiro da vida escrito por Deus, ele surge para trazer esperança, para trazer sonhos. E eu pude me lembrar das vezes que o pastor Juventino me disse que eles atravessaram um rio em cima de mulas para levar o evangelho a outras pessoas. Vezes que ele e outros amigos tiveram que nadar no rio e atravessar com a Nilza no braço, porque ela não sabia nadar. E eles tinham uma família para evangelizar do outro lado do rio. Essas são pessoas que surgem no roteiro de Deus. Aonde você está interessado do seu nome aparecer, eu não sei. Mas para que o seu nome surja no roteiro de Deus, você precisa ter fé, ter coragem e ser sábio. Porque o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Tema ao Senhor, tema ao Senhor e obedeça às suas ordens. E será feliz em todas as coisas. Feche os teus olhos, querido, e fale com Deus. Deus santo e bendito, diante da tua palavra, Deus, a minha oração é que o Senhor, Pai, mexa com a gente. A minha oração é que o Senhor traga cura para nós, ó Deus. Traga cura para nós como igreja do Senhor, para que nós possamos contemplar as coisas espirituais que o Senhor quer fazer no meio de nós, Deus. Deus, que nós sejamos corajosos, ó Pai, a enfrentar todas as contradições deste mundo, ó Pai, todas as contradições do pecado contra nós, para dizer: em Deus há esperança e a vida segue. Em Deus a história continua sendo escrita. Deus, levanta no meio dessa igreja, Senhor, parteiros e parteiras, mães como Joquebede, que colocou a sua vida em risco para que o Senhor continuasse escrevendo a história através da sua vida, através do seu filho. Ó Deus, que cada um dos seus filhos que aqui estão possa continuar nas tuas mãos, sem se preocupar com a história que os homens irão escrever a respeito deles, mas confiante na história que o Senhor tem escrito através de cada um deles. Que ao voltarmos para os nossos mundos, ao voltarmos para o nosso espaço, que é a nossa casa, que é o nosso trabalho, as empresas, que é os nossos empregos, nós possamos continuar nas tuas mãos, para que o Senhor nos use, ó Deus. Eu creio, Pai, que cada pessoa que aqui está tem a responsabilidade de desempenhar um papel de esperança no meio da sociedade. Por isso, fortaleça a tua igreja para isso. Que como igreja nós possamos, ó Deus, surgir para trazer vida àqueles que estão morrendo sem o Senhor. Abençoe, ó Pai, cada um de nós e nos dê, ó Deus, a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém.